Oi, pessoal. Dá uma olhada nesse exercício aqui de raciocínio matemático. Qual a altura de um poste no meio de um lago cujo diâmetro é 8 metros, para que no meio da tarde a sombra alcance a borda do lago? Então, bom, antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente vai resolver esse exercício aqui passo a passo, né? Muita gente não entendeu, nem sabe por onde começar, então a gente vai resolver aqui. Já dá um pause, tenta resolver, dá o seu palpite aí nos comentários e vamos resolver aqui, né? Bom, qual a altura de um poste no meio de um lago, cujo diâmetro é 8 metros, né? Então, primeira coisa, a gente vai passar isso aqui pra cá, né? Então, a gente vai pensar um poste aqui, desenhar esse aqui, no meio de um lago, né? Então, ele vai estar aqui no meio de um lago circular, né? É circular porque a gente vai ter o diâmetro aqui do lago. Então, a gente já pode pensar aqui que esse aqui vai ser o centro e o diâmetro dele vai ser daqui até aqui. Não está totalmente circular, mas a gente pode pensar como, como uma circunferência mesmo, né? Então, o diâmetro dele vai ser 8 metros. Então, qual vai ser a altura, né? A altura aqui do poste, para que no meio da tarde a sombra dele alcance a borda do lago. Bom, no meio da tarde, o que que vai acontecer? O meio da tarde vai ser quando o sol tiver, aqui a gente vai desenhar o sol, quando tiver a uma posição assim de 45 graus, né? Então a gente vai pensar, quando ele estiver no meio da tarde, vai significar que a sombra vai ter a mesma altura do poste, né? A sombra vai ter a mesma altura do poste. Então, considerando que no meio da tarde a sombra dele, vamos desenhar a sombra aqui, vai ser dessa ponta até aqui, essa aqui vai ser a sombra dele no meio da tarde. E aí ele quer saber a altura. Então, essa aqui vai ser a sombra. E para que isso aconteça, qual vai ser a sombra? Então, a gente vai considerar que a sombra dele, no meio da tarde, vai ser de 4 metros. E no meio da tarde, como o Sol vai estar assim numa angulação de 45 graus, que vai ser o meio da tarde, em torno das 5 horas mais ou menos, 4 horas, a gente vai pensar que esse poste ele vai ter a mesma altura que da sombra que ele criou. Porque nesse horário, mais ou menos, a gente vai ter uma sombra do mesmo tamanho que o dele, né? Então, quando a gente estiver no meio da tarde, ele vai criar uma sombra do mesmo tamanho. Então, como a sombra criada foi de 4 metros, a altura dele também vai ter que ser de 4 metros para que essa afirmação seja verdadeira, né? Então, bom, esse aqui não é um exercício difícil, só que muita gente acaba se confundindo porque não sabe nem por onde começar. Mas, então, quando a gente resolve assim passo a passo, ele não requer muitas habilidades assim em conceitos matemáticos, né? Mas é muito difícil a gente saber por onde começar. Mas está aqui, né, a resolução passo a passo, explicando um pouquinho, eu espero que tenha esclarecido. E por hoje foi isso, né? E até o próximo vídeo.